Pelo menos 10% dos pacientes pets, cães e gatos que a gente atende na rotina de pequenos animais tem algum grau de cardiopatia. É um número bastante expressivo e esse número tende a aumentar porque os animais estão vivendo muito mais hoje, então eles desenvolvem mais doenças geriátricas, doenças degenerativas. E as cardiopatias com insuficiência cardíaca associada está dentro desse rol de doenças. Por isso é muito importante a gente entender e conseguir definir os sinais que mais acontecem nesses pacientes para diagnosticar rapidamente e tratar certinho. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes eu já vou pedir para você curtir esse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas, assim outras pessoas também ficam sabendo e começam a ficar mais atentas a isso. E também, se você não está inscrito no canal, lógico, se inscreve no canal, porque aqui tem dicas diárias práticas de cardiologia veterinária para você já usar na sua rotina. E aí, primeiro, preciso definir algumas questões. Insuficiência cardíaca é diferente de cardiopatia. Cardiopatia é uma doença de coração, que não necessariamente é uma insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca é decorrente de uma cardiopatia. Então, trocando em miúdos, resumindo, uma cardiopatia pode vir a se tornar uma insuficiência cardíaca ou não, pode se manter compensado por bastante tempo e o paciente ficar sem sintomas, inclusive. Mas hoje eu vou comentar de alguns sinais mostrando vídeos práticos de pacientes que eu atendi na minha rotina e que tinham insuficiência cardíaca descompensada, portanto emergências cardíacas que normalmente apavoram um pouco o clínico, porque a gente tem que ter um passo a passo, tem que saber o que está fazendo, o que monitorar para aumentar a chance de salvar esse paciente, que é o nosso propósito como médico veterinário. E o primeiro sinal que eu quero mostrar é a dispneia. Dispneia é bastante clássica. Quando ela é causada por doença cardíaca, normalmente ela está associada ou com edema pulmonar ou com efusão pleural, que são duas coisas distintas e que são abordagens diferentes também. Eu vou mostrar por que isso acontece e também vou mostrar como é que o resumão de como a gente aborda cada uma. O segundo que eu quero falar é da cianose, que é o arroxeamento das mucosas, que a gente tem que ficar de olho, tem que fazer parte do nosso exame físico, tem que ensinar o tutor, inclusive, a observar esses sinais em casa, especialmente no paciente que já tem diagnóstico de insuficiência cardíaca. Tem também o pulso jugular, que é bastante característico e muito legal da gente entender, porque jugular é uma veia e veia não pulsa, não deveria estar pulsando dessa forma. Quando está pulsando, isso tem um porquê, representa uma questão de diminuição de complacência do ventrículo direito. Mas vem cá comigo, a gente vai para os desenhos, que aqui você sabe que é tudo didático, desenhado, para você entender de fato, já absorver tudo isso. E eu já deixei desenhado, compartilhado aqui com vocês, olha só, um sistema cardiorrespiratório acoplado. Então, se você não está acostumado, aqui a gente tem o sistema respiratório, seriam então as vias aéreas inferiores e superiores, todas juntas, como se fosse uma só, aqui já se comunicando com o sistema cardiovascular. Então o oxigênio vem na inspiração, vai penetrar aqui nos alvéolos, ele vai se difundir para os capilares pulmonares, vem para as veias pulmonares, já ligado à hemoglobina, entra no átrio esquerdo, no ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue oxigenadinho, todo rico em hemoglobina. Portanto, o oxigênio, quando está ligado à hemoglobina, o sangue tem uma coloração rosa. Guarde essa informação, porque a gente vai falar de cianose, daí eu vou explicar o porquê que fica arroxeado. E aí, esse oxigênio é entregue para todos os tecidos. Então, eu desenho aqui todos os tecidos do corpo, todas as células, como se fosse uma única célula, só por uma questão didática. Daí, o oxigênio se desprende para a célula, o sangue capta o CO2 e outros produtos de degradação tecidual e começa a pegar o leito venoso, e as veias vão aumentando cada vez mais até chegar nas veias cavas cranial e caudal, desembocam do lado direito do coração, mais especificamente átrio direito, ventrículo direito, e o ventrículo direito vai bombear para a artéria tronco-pulmonar, que depois se bifurca na pulmonar direita e esquerda e traz de volta aqui para os pulmões. Por que esse lado esquerdo é desenhado de tom vermelho e esse lado direito é desenhado de tom azul? Estou dizendo os vasos. Porque aqui o sangue está rico em oxigênio, o oxigênio ligado à hemoglobina deixa o sangue róseo. Então, quando a gente examina as mucosas do paciente, elas devem estar rosadas, porque isso indica oxigênio bastante saturado com hemoglobina, oxigênio muito ligado à hemoglobina. E aqui, como o oxigênio se desprendeu do sangue para as células,
Este sangue que começa a pegar o leito venoso, ele é dessaturado, então tem baixa oxigenação, por isso ele vai ficando azulado. E aí ele vem para cá até chegar nos pulmões e ficar rosinha de novo, porque aqui o oxigênio vai se desprender para cá. É muito legal entender isso de forma didática, assim, até para a gente explicar para o tutor, para mostrar para ele a coloração de mucosa quando ela está arroxeada. E agora você já sabe. Então a gente começa falando, aquela cianose que eu mostrei anteriormente, do paciente cardiopata. Por que o paciente com insuficiência cardíaca crônica ou insuficiência cardíaca mais grave tende a ficar com mucosas arroxeadas? Porque o coração está em falência e aí ele não consegue bombear uma quantidade adequada de sangue oxigenado para as células. Então, menos quantidade de oxigênio ligados à hemoglobina, eu passo a ter nas mucosas uma coloração mais arroxeada. Por isso a gente vê a cianose nesse paciente. E a cianose, normalmente, ela é uma emergência. Por quê? Porque ela começa a acontecer tardiamente, ela não acontece precocemente, ou seja, o paciente já tentou de diversas formas compensar aquilo e não conseguiu. Por isso, cianose tende a ser um sinal tardio de insuficiência respiratória ou insuficiência cardíaca. Ele já tentou de tudo. Rapidamente seria assim: aqui neste lado do sangue, quando o sangue está rico em oxigênio, porque ele captou esse oxigênio vindo dos alvéolos, ele se liga à hemoglobina e ele começa a exercer uma pressão no sangue. O oxigênio faz uma pressão no sangue em torno de 100 milímetros de mercúrio. É um pouquinho menos por conta dos shunts, mas eu não vou explicar isso agora. Mas a gente coloca em torno de 100 milímetros de mercúrio aqui, de pressão de oxigênio no sangue. Quando ele está deste lado do sistema, daqui para lá por diante, portanto, quando esse oxigênio desprendeu da hemoglobina, ele já começa a ficar com uma pressão de oxigênio menor, então ele começa a ficar mais arroxeado. Quando eu estou vendo capilares de mucosas, eu estou observando este lado aqui do sistema. Por isso, ele deveria estar róseo. Se não estiver róseo, se estiver arroxeado, que é a cianose, é por conta disso. Tem outros tons também de mucosas que eu não vou falar agora. E a dica é, essa cianose ela pode ser causada por doença respiratória, porque não está chegando oxigênio nos pulmões, nos alvéolos, ou porque o coração não está distribuindo esse sangue oxigenado. A gente está falando deste paciente. Mas para você diferenciar, normalmente a cianose que acontece por doença respiratória, ela tende a ser intermitente. Eu brinco assim, o paciente fica nervoso, fica roxo, fica calmo, fica rosa, fica nervoso, fica roxo, fica calmo, fica rosa. Quando é assim, normalmente é por doença respiratória. Quando é por doença cardíaca, a cianose ela é frequente, ela não se alterna. Então é isso que acontece. O outro paciente que a gente viu lá era um paciente com dispneia, que aliás foi o primeiro paciente, eu falei aqui fora de ordem. Por que aquele paciente estava com dispneia? Porque ele estava com edema pulmonar cardiogênico. Como é que funciona? O ventrículo esquerdo começa a entrar em falência e começa então a não bombear o sangue adiante. O sangue vai ficando acumulado dentro do ventrículo esquerdo, ele começa a aumentar de tamanho. No que ele aumenta de tamanho, vou até apagar aqui, ó. No que ele aumenta de tamanho, a pressão dentro dele aumenta também. E esse aumento de pressão no ventrículo esquerdo vai se refletir num aumento de pressão para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo é uma câmara pequena, que não é muito complacente, então ele se dilata, ele se distende também. E aí começa a ficar difícil do sangue desaguar dos pulmões para o átrio esquerdo. Aí o sangue começa a ficar acumulado, começa a haver uma congestão sanguínea. E aí esse sangue extravase pode levar a edema pulmonar. Então a dispneia causada por edema pulmonar a gente trata com diurético. Mas eu também falei no início desse vídeo que a dispneia também pode ser por efusão pleural, que é líquido livre dentro do tórax. Por que pode acontecer a efusão pleural? Porque a pleura é uma membrana que reveste os pulmões. Ela tem duas lâminas. Uma lâmina fica aderida à caixa torácica e a outra lâmina fica aderida aos pulmões. Então é lâmina parietal da parede torácica e lâmina visceral, preso à víscera, ao pulmão. E entre elas fica um espaço.
Quando tem líquido ali nesse espaço é a efusão pleural. E quando é que ela acontece por insuficiência cardíaca? Ela pode acontecer por outras coisas também. Porque os vasos da pleura visceral, aquela pleura aderida aos pulmões, desembocam aqui nas veias pulmonares. Então, uma insuficiência do ventrículo esquerdo aumenta a pressão no ventrículo esquerdo, aumenta a pressão no átrio esquerdo, aumenta a pressão nas veias pulmonares e também aumenta a pressão nas veias pleurais da pleura visceral. E aí começa a extravasar para dentro da caixa torácica. Então, uma insuficiência cardíaca esquerda pode levar também à efusão pleural. Assim como uma insuficiência cardíaca direita. Quando o ventrículo direito não está bombeando direito o sangue corretamente adiante, o sangue fica acumulado, aumenta o ventrículo direito. Isso vai aumentar também retrogradamente, ou seja, na contramão, o átrio direito. E quem desemboca no átrio direito são as grandes veias que vêm até aqui. Aí, as veias da pleura parietal, aquela aderida à parede torácica, desembocam aqui nas grandes veias. Então, uma insuficiência do ventrículo direito aumenta a pressão no ventrículo, aumenta a pressão no átrio direito, aumenta a pressão nas grandes veias e aumenta a pressão nas veias parietais, da pleura parietal. E aí pode extravasar líquido aqui também. Então, a efusão pleural, que é o líquido livre no tórax, pode acontecer por insuficiência ventricular direita ou esquerda, mas aí a abordagem é diferente, eu tenho que drenar antes de fazer o diurético. E eu também mostrei um caso de veia jugular pulsante, que também mostra uma emergência. A veia jugular, ela desemboca aqui, ó, nas grandes, vou desenhar de outra cor, em verdinha, aqui, ó, nas cavas. A jugular vem aqui, ela desemboca na cava, que desemboca já logo no átrio direito. Então, se eu tenho uma insuficiência do ventrículo direito, aumenta a pressão no VD, aumenta a pressão no átrio direito, aumenta a pressão também na jugular. E aí a jugular, muitas vezes, começa a pulsar, ela fica engurgitada. Isso mostra um aumento de pressão aqui do lado direito do coração. Então, de forma didática e desenhada, é isso que a gente tem de sinais. Tem outros sinais, esses não são os únicos, eu trouxe esses agora para você ficar esperto, para você poder ficar de olho no seu paciente. E aí, se esse vídeo fez sentido para você, já curte, compartilha e já se inscreve nesse canal para você aproveitar todas essas dicas diárias que a gente deixa aqui para você, porque vale muito a pena, você já começa a usar e já salva mais os seus pacientes. A gente se vê no próximo vídeo.